paz seja convosco, você que está aí me assistindo, aonde você estiver, que a graça do meu Senhor Jesus invada seu coração, sua casa e a sua família. Meu querido, hoje eu quero vamos estar falando sobre a graça de Deus. Essa semana eu estive conversando com um amigo meu, Xará, e nós até conversávamos aqui sobre a graça, você vê que muitas pessoas hoje, eles confundem a graça. Até usa a graça como uma liberdade para pecar, para errar. Quando erra, diz, não, estou na graça agora. Então nós conversávamos sobre isso. E foi uma conversa muito boa, né? Deus abençoe a vida da família dele. Amado, mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6 e 15. O apóstolo Paulo diz assim: então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? O apóstolo Paulo diz para eles: mas então nós vamos pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vamos viver uma vida de pecado agora, porque agora saímos da lei para vir para a graça, né? O apóstolo Paulo diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você sabe que quando a pessoa se entrega ao pecado, ele se torna escravo do pecado. Porque quando você vem para a graça, você se torna prisioneiro da justiça de Deus. Não tem como uma pessoa que se diz justa viver uma vida de escravidão no pecado. Até ele diz bem assim, aqui no texto, olha o 18: vocês foram libertos do pecado e tornaram escravo da justiça. Eu sou livre do pecado. Então a graça é uma liberdade para você viver em paz, não escravo do pecado. Entenda, quando você vive escravo, quando você quer dizer que encontrou a graça, agora pastor, eu estou na graça, mas você cair em pecado é outra coisa. Viver em pecado, não tem como uma pessoa dizer que recebeu a graça de Deus e vive uma vida no pecado. A graça não é a liberdade para pecar. A graça é o poder para a pessoa sair do pecado. Olha o que diz para o mesmo 14, Romanos 6 e 14. Pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, o pecado não tem mais domínio, né? O pecado não vai ter, você não vai ser mais controlado por ele, porque você não está debaixo da lei, porque a força do pecado é a lei. Agora você saiu da lei, está na graça. Mas não existe pessoa, pastor, eu estou na graça, mas eu posso viver em pecado. Não tem como, gente. Você nasceu de novo, você vive na graça. A força do pecado da sua vida foi quebrado. Agora você se tornou escravo da justiça. O desejo que tinha do pecado em você morreu. Não tem como a pessoa dizer... Gente, eu sei que às vezes essa pessoa, né, ele diz que encontrou, diz que não, agora estou na... Não, quando você toca na graça, quando você recebe a graça, a mudança, o pecado não fica. Sabe, tudo vai sendo quebrado, vai sendo destruído, porque em Tito a Bíblia diz que o pecado nos ensina a resistir às paixões do mundo, né? A graça nos ensina a resistir à paixão deste mundo. Entenda, aqui, o apóstolo Paulo diz: então vamos permanecer no pecado, né? Outros diziam para Paulo, né? Então nós vamos pecar então para que abunde mais a graça, entendeu? Amado, a graça não é uma liberdade para o pecado, é uma liberdade para você viver. Porque a graça é a liberdade, que você é livre do pecado. Como livre do pecado, o pecado não domina você mais. Então, mas no momento que você se entrega ao pecado, você se tornou escravo. Então a graça não é a liberdade para você se jogar abraçada ao pecado, né? A graça, ela veio para nos mudar de dentro para fora. É duvidoso uma pessoa que vive no pecado, mas e diz que recebeu a graça, diz: eu estou na graça,
mas vive uma vida no pecado. Não tem, porque a graça ela muda você, a graça ela transforma, a graça é como a água, não tem como você tocar e você não se molhar, estão entendendo? A graça é o mestre que nos ensina de dentro para fora. A graça nos chamou para a liberdade. O momento que você se entrega ao pecado, você se torna escravo, não é livre mais. Se você ler o texto aqui em Romanos 6, o apóstolo Paulo, como você sendo livre vai se entregar ao pecado? Você se torna escravo, você volta à escravidão do pecado. Então, mas agora você é justo, você é santo, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E por causa que você é santa, justiça de Deus, você não, como diz, esse poder, essa unção que está em você, não vai levar você a cometer o pecado, não. Amado, olha, a borboleta, você vê lá, antes de ser a borboleta, tá no casulo assim, né? Dali do casulo, a borboleta sai, né? E vai voar. E a borboleta, tem hora que às vezes ela cai na lama, ela não volta a ser a borboleta, ela apenas se levanta da lama, chacoalha, redime e voa. Assim somos nós não vivemos em pecado, mas às vezes você comete o pecado em pensamento, erro, mas na mesma hora você olha para frente e segue para Cristo. E quanto mais você recebe a graça de Deus, quanto mais você recebe o favor de Deus, mais você vive em santidade. O apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma, então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? De maneira nenhuma eu vou pecar, de maneira nenhuma eu vou errar, eu sou livre. Se eu sou livre, por que eu vou me colocar como na escravidão do pecado? Pensa onde você estiver, eu não sei, não estou te condenando, você que comete ou está cometendo erro, falha, porque o ministério de Cristo não é o ministério da condenação, mas eu quero dizer, se você recebeu a graça, desfrute da graça. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, não receba da graça de em vão, né? Desfrute da graça, saia do pecado. Diz aqui, olha, pois o pecado não domina, pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqueles que estão debaixo da graça, o pecado não tem domínio, entendeu? O pecado não vai controlar você, ou seja o vício, prostituição, seja a ambição, seja o que for, o pecado quebrou. Por que quebrou? Porque você não está debaixo da lei mais, mas debaixo da graça. A graça é mudança de vida. Se engana a pessoa que a graça é uma liberdade, né, para as pessoas viver uma vida, como diz assim, desenfreada. Eu sou salvo, entra no céu. Não tem, gente. A pessoa quando recebe a graça, não sou salvo. Por que você não aceitar coisa? Porque eu não tenho vontade. Por que eu vou me entregar se eu sou justiça? Se eu sou filho de Deus, por que eu vou viver uma vida desse jeito? Então há uma mudança, a graça muda a pessoa completamente. Amado, olha, eu creio que você receba a graça de Deus, o favor, ela que muda a sua vida. Deus, como dizem, a graça de Deus nos basta. É ela que vai transformar tudo. Aonde você colocar as tuas mãos, tudo vai mudar, porque a graça de Deus faz isso. O que é graça? Favor imerecido, mudança de vida. Não existe eu recebi. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. É isso que a graça faz, sendo transformada por ela. A graça veio para mudar você, para mudar a tua casa, tudo que você tem. Se você vive se esforçando para mudar a sua vida, então já não é graça, mas quando você se entrega à graça, o favor de Deus vai mudando. Pastor, então não preciso me esforçar? Sim, não para mudar, se esforçar para que eu já sou abençoado. Agora eu quero dizer uma coisa para você, lasca o teu dedo aí, ó, dê um joia, dê um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo e faça um comentário para que o YouTube esteja reconhecendo essa mensagem, esteja enviando para mais pessoas e mais pessoas estejam conhecendo o Evangelho da Graça. Quando eu falo graça, pessoal, a graça é o próprio Jesus Cristo. Como é que eu dizer, eu falar de Jesus para você? A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? O que é graça, pastor? Graça não é a mensagem, graça é Cristo. Cristo. Receba aí a graça, receba Cristo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito da graça flua no teu coração agora. Você que está preso no vício das drogas, seja qualquer
pecado. Eu declaro quebrado no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, e declaro a tua vida abençoada. E um abração para todos e Deus abençoe.